Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui nessa casa, né, de evangelho e oração, mas que a gente sempre se sente tão bem acolhido, tanto pelos amigos da casa quanto os amigos espirituais também. O tema de hoje, ele é do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Vou trabalhar os itens 14 a 17, que fala sobre a questão do suicídio e a loucura. E a gente vê, né, a nossa sociedade hoje como está turbulenta nesses aspectos. Nós vamos ver a questão do suicídio, né? Por que isso acontece? Não é uma palestra técnica em psicologia. Nós não somos da área. Então, nós vamos trabalhar aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né, para que a gente possa entender espiritualmente a questão desse problema do suicídio, né, e a loucura. A loucura, até, nós precisamos pontuar o seguinte: a loucura hoje, no meio da psiquiatria, da psicologia, não existe mais esse termo, ele não é usado. Até porque ele tem uma conotação negativa na nossa sociedade, né? A gente sabe muito bem que, às vezes, a gente ouve ainda pessoas, principalmente no interior, falar de aquela pessoa é louca e não sei o quê, e sempre num tom pejorativo, né? O que acontece hoje é que a loucura é chamada de transtornos mentais. Então, vocês vão ver no transcorrer dos textos que vai aparecer essa palavra, justamente porque o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1863, né? Então, naquela época era comum essa palavra. Os transtornos mentais, eles hoje são, eu tive dando uma olhada rápida esses dias, são mais de 300 transtornos mentais que eles classificaram. Então, só para a gente entender quais os tipos de transtornos mentais, eu listei alguns: ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Transtornos alimentares. Esse aí eu tenho que me apegar nesse, né? Transtorno alimentar aí, não tem jeito, né? Brincadeira. Mas enfim, então esses aí que são mais conhecidos, né? Transtorno bipolar. E são mais de 300 tipos, então, que são colocados pelos profissionais da área, né? O suicídio tem índices aí variados, 2022, 2020, 2019, né? Mas o fato é que é muito grande. Vocês podem ver ali nos números, né? Chama muito a atenção um suicídio a cada 40 segundos, isso lá em 2019. Fala-se já há um tempo que seria um a cada 4 segundos. Mas como a gente não tem dados, eu não encontrei pelo menos dados de pesquisas, de análise, coisas que sejam cientificamente comprovadas, vamos ficar com esse que já existe essa análise. Então imagina, nesse tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas já se suicidaram no mundo? Então é algo realmente muito grave, né? O Brasil estava em 8º lugar nessa época aí, que era 32 por dia. Hoje está 38 por dia. Então aumentou, né? Agora, o interessante é que Kardec já tratava essa questão atual no livro Obras Póstumas, no tópico sobre regeneração da humanidade. Então, uma comunicação dada por 2 médiuns, né, em 25 de abril de 1866. Resumindo o texto aqui, ele fala: os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Então Kardec falava sobre essa transição planetária que nós estamos passando no nosso momento atual.
A Terra ela está passando, né, dessa fase de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, ele já diz que isso iria acontecer e é o que a gente vê acontecer, né? A quantidade enorme de suicídios, crianças, inclusive, que muitas vezes se acha que foi de repente uma questão de acidente, mas não está necessariamente relacionado a isso. Existem muitas crianças que acabam se suicidando, mas não, lembre quando a gente está falando em criança no corpo físico, mas existe ali um espírito milenar. E é esse espírito que realmente, às vezes, ele não se sente confortável nessa vida, né, pelas dificuldades que ele está tendo, e acaba cometendo o suicídio, né? E a questão que ele fala que antes de morrer estarão riscados do número de vivos. Por quê? Porque as pessoas com esses transtornos mentais, né, alguns tipos dele, praticamente não vivem a vida que deveriam viver. A gente sabe muito bem de alguns aí que eles são pessoas que estão ou muito preocupadas somente com o seu caso, ou alienadas totalmente do mundo, pela questão que enfrenta. Então veja, Kardec em 1866 já colocava isso daí. Esses apontamentos foram, esse livro Obras Póstumas, são publicações de Kardec, feito posteriormente à morte dele, com os apontamentos que o pessoal encontrou na casa dele, né? Uma outra questão que a gente tem que pontuar é que na questão 944 do Livro dos Espíritos, ele nos fala que é perguntado aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, somente a Deus caberia poder tirar, né, a vida da pessoa, e nem ele faz isso. A questão da morte, como nós costumamos chamar, no meio espírita, a desencarnação, ela está atrelada a um processo reencarnatório que nós vamos viver as experiências que precisamos viver, e vai chegar um momento, dependendo do quanto for estipulado, em que nós vamos partir desse mundo, que é o que nós conhecemos como morte aqui na nossa sociedade. Mas Deus deixa que isso siga. Né? É interessante, às vezes, eu lembro uma pessoa que falou uma vez assim para mim: eu tenho medo do que a minha filha está fazendo, que Deus me leve para ela ter uma lição. Como se Deus fosse punir ele para poder dar uma lição na filha dele, né, que era uma pessoa bem difícil à época, né, de lidar. E não é assim, Deus não faz as coisas dessa maneira. Não vai prejudicar uma pessoa para que a outra pessoa possa receber uma lição. Então ele deixa que os processos corram, né, conforme foi programado entre nós e a espiritualidade, no nosso projeto reencarnatório, né? E por que ele fala em suicídio voluntário? Justamente existe o suicídio inconsciente. O que é o suicídio inconsciente? É o suicídio ocasionado por drogadição, por exemplo, seja droga lícita ou ilícita, né? Questões relacionadas à imprudência, porque a imprudência é quando nós sabemos muito bem que algo, eu sempre brinco, né, aqui, pegando aqui da região, a gente entrar para descer a Serra da Dona Francisca, que tem aquelas curvas assim, né, que o caminhão enxerga a placa traseira quando está fazendo a curva, e alguém entrar ali a 120 por hora, o que vai acontecer? Né? Fato, pode ser o melhor carro do mundo, mas ele vai cair lá embaixo. Então isso é uma imprudência, porque ele sabe que isso não é possível, que não pode. Né? Excesso de velocidade, em diversas questões, o nosso comportamento, né, quando nós nos colocamos em condições inseguras, as questões do tipo de vida que nós levamos, na alimentação,
né, nos excessos de todos os tipos, inclusive os excessos no trabalho, né? Então, pessoas que acabam desencarnando antes da época. Por quê? Porque vivem para trabalhar, trabalham 16, 18 horas por dia, né, e simplesmente acabam desencarnando porque não estão cuidando da sua saúde. Isso não quer dizer que a gente não precisa trabalhar. Muito pelo contrário, né? O trabalho é preciso e nós precisamos trabalhar. Mas o importante é isso. O suicídio, ele não é algo que nós devemos encarar como fazendo parte das leis naturais, parte das leis divinas. Então, por isso que traz consequências bastante complicadas realmente para quem se suicida, né? Muito bem. Agora entrando no item 14 do nosso tema, ele nos fala assim: a calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então vamos analisar o que ele está falando aqui, né? A maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Então o que acontece? Uma das grandes causas que nós temos, que as pessoas se suicidam, é porque tem dificuldade de encarar as questões que vivenciam. Porque essas vicissitudes, o que é vicissitudes que ele fala ali embaixo? É tudo o que acontece na nossa vida, todas as situações que nós vivenciamos. Que nós, aqui na sociedade, podemos considerar que é bom ou que é ruim. Mas são tudo, né, que acontece na nossa vida. Então, essas questões que acontecem, muitas vezes as pessoas não conseguem suportar. Agora, quando você entende o porquê de você estar passando por isso, né? Porque é justamente o que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Aquela velha história que a filosofia humana tenta resolver: quem somos, da onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Isso a doutrina espírita nos explica. Então, quando você começa a entender que todo esse processo nosso, que nós estamos passando, existe uma causa justa, que é justamente parte das leis divinas do nosso processo de evolução como seres imortais, seres espirituais imortais. Então nós começamos a entender que nós estamos passando por algo que é justo, que é algo que é necessário para a nossa vida. Aí, juntando que nós temos a questão de essa confiança no futuro está relacionado justamente a nós sabermos que nós temos uma continuidade da vida. Que nós somos, como eu falei antes, espíritos imortais. Então, esse corpo que nós temos, ele é temporário. Mas nós temos a necessidade de vivenciar as situações que nós estamos passando. Aqui a gente abre um parênteses, né? O espírita, muitas vezes, tem muita questão assim: isso é coisa de vida passada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo nessa vida consequências dos nossos atos na própria vida. Tanto que Kardec, ele coloca, quando ele fala, né, sobre as causas atuais e futuras no início desse mesmo capítulo 5, as causas atuais ele coloca primeiro. Onde os espíritos explicam, né, que a gente tem que analisar a nossa vida que nós estamos passando, e se nós não encontrarmos nada que possa fazer com que a gente esteja passando por determinado problema, aí sim vai estar relacionado a vidas passadas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque eu estou me gripando, né, toda hora. De repente eu preciso tomar um cuidado, né? De repente eu estou andando de moto na chuva, né?
Não sei quem sou, né? Mas estão andando de moto na chuva. E daí você se gripa direto. É uma questão de vida passada? Não. É um exemplo bobinho, né? Mas dá para a gente entender, uma consequência do que eu estou fazendo aqui. Então, a gente tendo essa questão de entender o processo divino, nós começamos a entender o quê? Que nós temos um Deus de bondade e de amor. Não é aquele Deus malvado, aquele Deus horroroso, né? Vingativo, de mau humor, imperfeito. Não, pelo contrário. É um Deus de amor que é uma das melhores pontos que eu vejo na doutrina espírita, quando a gente realmente entende que é Deus. Não entendemos a essência dele, mas nós entendemos os reflexos das suas ações, que é um Deus soberanamente justo e bom. E a sua justiça, ela se dá justamente pela questão reencarnatória. Que mesmo que nós erremos dessa vida, que nós não tenhamos tido uma vida muito profícua no nosso processo evolutivo, nós vamos ter novas oportunidades. Nós não estamos vivendo aqui esses anos que estamos aqui na Terra. Nós somos espíritos milenares. Nós já temos milhares de anos a nível espiritual. Isso considerando somente a fase hominal que nós estamos. E Deus nos dá sempre a oportunidade de que nós possamos reencarnar novamente para resgatar os nossos débitos do passado, para que nós possamos atingir o nosso projeto. Qual que é o grande projeto, né, um destino, que isso realmente é destino, que nós temos na nossa vida, que é de sermos espíritos felizes, espíritos perfeitos ou puros, porque é esse o nosso destino, não tem como a gente fugir disso. Nós podemos demorar mais ou menos, mas nós vamos chegar a essa fase. E é por isso que nós passamos por tudo isso. E a gente, então, com a visão da doutrina espírita, nós entendemos justamente essa questão de como se processa. E nós começamos a aceitar a vida. Não simplesmente se entregar. Nós vamos lutar para sair daquelas questões que nós estamos vivenciando. Mas vamos lutar conforme as nossas forças. Às vezes a gente sabe que aquele problema você tentou fazer de tudo para resolver, mas não consegue. Aí o que acontece? A gente se resigna com essa situação, esperando as oportunidades que vão vir adiante. E elas sempre vêm. Que como diz Maria para Chico, né? Tudo passa. Um dia tudo vai passar, as coisas vão mudar e nós temos que estar despertos, atentos para quando essa oportunidade chegar. Porque muitas vezes a gente não vê essas oportunidades. Como diz os meus conterrâneos gaúchos, né? Não vê o cavalo encilhado passar. Então, são coisas que a gente precisa estar tranquilo. Mas isso só vem o quê? Com essa visão desse Deus de bondade, de amor, de justiça, né? De compreender a nossa imortalidade espiritual e também do porquê nós estamos passando pelos processos que aqui estamos. Nós não vamos saber claramente o porquê eu estou vivenciando, mas se eu estou passando, é porque eu tenho relações a essa vida passada ou à vida anterior. Só isso já basta para que nós nos sintamos realmente afastados dessas ideias de suicídio e as próprias questões da loucura, né? Dos transtornos mentais que nós enfrentamos. Isso é algo muito importante nas nossas vidas. No item 15, nos fala assim: o mesmo ocorre com o suicídio, quer dizer, aquelas situações lá que eu coloquei. É incontestável que ele tem sempre por causa um descontentamento.
Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então é aquela questão, eu não acredito que tem vida depois da morte. E eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu não estou me sentindo legal, às vezes eu não estou me sentindo amado. Eu vou acabar com isso, porque daí tudo acaba. E a gente vê, né, a maior desilusão, né? Nós vamos ver no último item, ele fala isso, é justamente o desapontamento de que a vida não acaba. Mas o fato é que fica muito fácil. Eu estou com um problema, vou me suicidar, porque daí acaba tudo. E a gente tem que parar, às vezes, para pensar até sobre isso, né? Porque qual é o sentido da vida? Tem pessoas eu conheço pessoas que têm esse tipo de ideia. E um dia eu questionei essa pessoa, mas tudo bem, mas qual é o sentido da vida? Você nasce do acaso e você, quando morre, acaba tudo. Por que você se preocupou durante essa vida de estudar? Você se preocupou de trabalhar, né? Muitos se preocupam de angariar. Mas é que daí eu quero desfrutar bem dessa vida. Mas o que vai adiantar se a hora que acabar, acabou? Você não tem consciência daquilo que você desfrutou. Quando nós desfrutamos de um bom momento, o que mais a gente quer é ficar lembrando disso. Quantas histórias, às vezes, né? A gente lembrando do nosso passado, da nossa infância, das nossas amizades, quantas histórias gostosas que a gente relembra. Algumas artes também, né? Mas a realidade é que a gente lembra coisas muito legais. E aquilo não te traz, assim, uma recordação, uma coisa gostosa. Traz, né? Agora imagina acabar e acabou tudo. Não tem sentido. E as pessoas é só parar e pensar um pouquinho e vão ver que existe alguma coisa. Então, só que quando a pessoa ela está nesse desequilíbrio emocional, ela acaba não parando para pensar nisso. E aí também, né, a gente sabe pela doutrina espírita que nesses momentos de desequilíbrio, o que acontece? Quem que chega até nós? Aqueles nossos amiguinhos infelizes da espiritualidade também. Espíritos obsessores, às vezes inimigos do passado, ou simplesmente espíritos infelizes e que querem ver as outras pessoas sofrer também. Parece engraçado isso, né? Mas tem pessoas que sofrem e não querem sofrer sozinhas. Eu lembro de uma história, foi no tempo do início dos primeiros anos do HIV, né? E teve uma enfermeira na Inglaterra. E daí descobriram que ela estava infectando outras pessoas com seringas contaminadas. E daí quando prenderam ela e perguntaram por que ela fazia aquilo. Ela confessou que porque ela tinha o HIV e ela não queria sofrer sozinha. Queria que as outras pessoas sofressem sozinhas. Então, até um ato de egoísmo, né? Mas a realidade, então, é que a gente tem essa ideia e se desequilibra e a influenciação espiritual vem. E faz com que aquele probleminha, às vezes, que não é nada de muito sério, se transforme em algo extremamente enorme e difícil de suportar. E quando a pessoa acaba cometendo suicídio, eles estão lá para receber, para tirar sarro, né? Para continuar influenciando negativamente aquela pessoa. Veja como é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas falam, ele se suicidou por causa da influenciação espiritual, por causa da obsessão. Também, mas nós abrimos a porta. Nós temos essa chave.
Então, quando a gente abre a porta, eles entram. Então, depende de nós, né? E tomar cuidado com aquelas vontades que nós temos de aparecer, muitas vezes, de fazer drama. Tem muita gente que vai fazer drama com o suicídio e acaba morrendo mesmo. Muitas pessoas, nós já atendemos espíritos na comunicação mediúnica, que eles não queriam suicidar. Aí errou a dose do remédio, né? Ele foi fazer aquele drama de estar se enforcando e acabou, o banquinho escorregou, acabou morrendo também. Então veja como as coisas são complicadas, né? Mas a realidade é que quando a gente tem essa consciência da continuidade da vida, que a nossa vida tem um objetivo maior do que simplesmente viver essa vida, isso vai ser um antídoto natural contra o suicídio e mesmo contra as questões dos transtornos mentais que a gente tem. Porque muita coisa se explica pela questão reencarnatória. Tem algumas questões de depressão, deixar bem claro, não quer dizer que toda depressão decorre disso. Mas existe casos de depressões que estão ligadas a vidas passadas. Porque nós temos o esquecimento do passado, mas às vezes aquilo que nós aprontamos no passado é tão forte dentro de nós e nós não conseguimos nos perdoar que ele nos afeta na vida seguinte. Então, é importante a gente ter essa ideia, mas ter a consciência de que essa é a minoria dos casos, mas é possível de acontecer. Então, com essa questão do nosso entendimento espírita sobre a questão da vida, e com os tratamentos adequados, né, procurar médicos especialistas para ajudar, porque muitas vezes a gente não está dando conta. E nós precisamos da ajuda médica, dos terapeutas, né, e dos ombros amigos, muitas vezes, né? Por isso que as casas espíritas têm um atendimento fraterno, para poder conversar, poder esclarecer. Não são especialistas em áreas de psicologia, né, psiquiatria, mas são pessoas que entendem do Evangelho do Cristo, que entendem da obra dos Espíritos, né, do livro dos Espíritos, e isso nos dá aquela questão de você poder deixar a pessoa desabafar e trazer para ela um pouco do conhecimento para que se consiga realmente se reerguer na sua vida. Na questão 16, ele nos fala justamente sobre a propagação das doutrinas materialistas. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, a doutrina espírita ela veio justamente trabalhar para desfazer essa questão do materialismo. Um dos grandes objetivos da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano, de cada um de nós. Através do quê? Combatendo o orgulho e o egoísmo, que são as peças-chave do materialismo. Que isso vem aquela questão que eu estava falando. Toda a pessoa materialista, ela acha, né, de que tem que viver essa vida de qualquer maneira. E aqui vale uma questão, né? Quando nós falamos em materialistas, nós pensamos quem que são esses materialistas, né? Ah, são os ateus. Vejam bem, por que a nossa sociedade é materialista? Vamos pensar só a nível de Brasil. Todas as sociedades são, mas a nível de Brasil. Por que a nossa sociedade é materialista? Porque a maioria das pessoas que formam a sociedade brasileira são materialistas. Agora, a maioria da sociedade brasileira é ateu? Não. É uma minoria.
Uma minoria de pessoas que são ateus. Pelo contrário, né, a gente sabe que o Brasil é um país, assim, um dos grandes expoentes do cristianismo, né, nas suas diversas expressões, católicos, evangélicos, diversos, luteranos, e da própria doutrina espírita. Né, é o lugar onde a doutrina espírita mais se desenvolveu. Então, com toda certeza, né, a quantidade de ateus nessa vida são mínimas. Então, como que a nossa sociedade é materialista? Lembre que Jesus falava assim, nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm religião, até acreditam em Deus, mas na sua postura na vida é materialista. Às vezes vão na igreja, né, no templo onde manifesta a sua expressão, mas no seu dia a dia são materialistas. Até um certo ponto é normal, porque a gente precisa, né, sobreviver nesse mundo. Então isso é normal. Nós precisamos nos preocupar com a manutenção do corpo, nós precisamos nos preocupar com as coisas, né, a moradia, deslocamento, etc. e tal, mas o problema é quando começa a pensar só nisso. E tem muitas pessoas que são assim. Eu lembro de uma história que uma amiga nossa, numa cidade longe daqui que eu morei, e um dia eu vi uma situação bem engraçada. Ela era dona de uma farmácia, e daí chegou uma pessoa lá, ele fez a compra e não sei o que ele falou, mas deve ter falado se ela podia dar aquilo de graça, porque ele não tinha dinheiro. E ela falou que não sei o quê, porque não pode, né? Daí ele falou, mas a senhora não é da igreja? Porque ela era atuante na igreja da cidade, né? Daí ela vira assim para ele e fala assim, olha, negócios, Jesus à parte. Lógico, gente, é uma coisa assim, né, que você não monta um negócio para ficar fazendo doação, até a pessoa que estava fazendo essa compra, na realidade, ele estava provocando ela, né? Depois eu vi a situação. Mas o que acontece? Isso aí é só para mostrar que nós podemos estar dentro da igreja, mas às vezes a filosofia daquela religião não entrou dentro de nós. Veja, parece um paradoxo, né? Mas é uma realidade, mesmo no meio espírita. Tem muitas pessoas que entraram na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou dentro dela. Quer dizer, ela não assimilou os conhecimentos espíritas, que são extremamente importantes para fazer com que a pessoa comece a sua transformação moral. A definição de Kardec para o que é ser espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Essa é a grande questão. Então, seja a filosofia religiosa que nós exerçamos, nós temos que vivenciar essa filosofia. Caso contrário, nós não vamos segui-la. E a maioria das pessoas podem acreditar em Deus, pode até ir na igreja, mas elas, nos seus negócios, nas suas atitudes, elas são muito materialistas. E por isso que a nossa sociedade é assim. Mas a gente vê as mudanças que acontecem, né? Quando acontecem catástrofes, a gente vê o quanto são auxiliados, né? O Rio Grande, o último ano que passou, né? O auxílio que veio foi muito importante. E o quanto as pessoas ajudaram. Então existe muita coisa boa, e isso é sinal de transformação. E isso não aconteceria no passado. E continuando, né? Com o Espiritismo tornado impossível a dúvida o quê? Da continuidade da vida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma a coragem moral. Então, a hora que a gente tem a consciência disso, nós nos sentimos motivados para enfrentar as situações que nós vivenciamos.
E quando a gente fala dessas vicissitudes, a gente só entende as coisas ruins, é lógico, porque é as que nos afetam. Mas e as coisas boas que nós temos na vida? Será que nós já paramos para pensar quantas coisas boas nós temos na vida? Nós já agradecemos a Deus por aquilo que nós temos? E mesmo as coisas que nós consideramos ruins, pela doutrina espírita, nós entendemos que elas são necessárias. Quem gosta aqui de ter febre? Ninguém. Mas a febre é uma manifestação do corpo físico que tem um problema. Tem um exemplo da lepra, né, a hanseníase, que você perde a sensibilidade nas partes do corpo. Daí tem uma propaganda na TV, né, que passava que a mulher estava cozinhando e com a boca, a chama acesa e ela com o braço em cima. E a chama queimando e ela não via. Daí a filha chega e afasta ela. Então essa sensação de dor, quando a gente se corta, tudo é justamente para mostrar que nós estamos nos cortando. Senão aconteceria que nem no caso, né, dessa propaganda. Então veja que até as coisas ruins são boas para nós. São remédios amargos que nós precisamos na nossa vida, para que nós possamos mudar as nossas atitudes diante dela. Para que nós entendamos que nós somos espíritos imortais e amados por Deus, nosso Pai e Criador. Nós somos muito amados, tanto que nós temos possibilidades infinitas de nós tocarmos esse nosso processo evolutivo. No item 17, ele nos fala que o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então, as comunicações mediúnicas, né, elas nos mostram os espíritos voltando e eles mesmos comentam da sua dificuldade, da sua desgraça quando se suicidam, né? Assim como o próprio materialista, né, quando morre e ele se encontra do lado de lá com uma situação que ele não imaginava e sofrem bastante, né? Mas quando ele fala aqui, né, que Deus proíbe o homem de encurtar a sua vida, né, é num sentido de que nós não podemos fazer isso. Não que ele proíba necessariamente, existe uma lei específica para isso. Mas é um processo natural, porque nós temos algo chamado o fluido, né? Nós temos o fluido vital no nosso corpo, que ele está programado aí para nós irmos, sei lá, até os 70, 80 anos. E de repente nós tiramos essa vida, mas esse fluido vital continua conosco. E ele continua nos ligando à matéria. Então, o esgotamento desse fluido vital vai fazer com que essas sensações que ele sente após a morte realmente vão se dissipando, mas isso demora. Mas Deus, né, sempre permite que eles sejam auxiliados, né, depois no momento propício, né, que eles sejam auxiliados. Temos sempre o nosso anjo da guarda, familiares queridos, amados que estão ao nosso lado, mas a realidade é que essa proibição está no sentido de que existe todo um processo tanto de encarnação quanto de desencarnação, e que esse processo deve ser respeitado. Caso contrário, vai nos trazer um sofrimento maior, né? O livro Céu e Inferno, o quarto livro das obras espíritas, né, o Pentateuco Espírita, ele nos traz vários testemunhos de espíritos suicidas também, que ali a gente começa a compreender, né, realmente o que se passa e por que a gente também, mesmo que seja por não querer passar por aquilo, que a gente não deve fazer isso, né? Mas a vida é cheia de reveses, né? Vamos colocar uma música agora
Vamos ver se dá certo, meu amigo? Vamos lá. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todo seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor e a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todo seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por mais que nós estejamos batalhando na nossa vida, por mais sintonizados com o Evangelho do Cristo, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós teremos momentos realmente difíceis, momentos de tormenta em nossas vidas.
que tudo isso faz parte do nosso processo. Agora, como que nós encaramos isso? Nós nos revoltamos diante das situações que acontecem? Ou nós entendemos que esse nosso Deus, de suprema bondade, justiça e amor, está nos querendo nos fazer felizes, apesar desse sofrimento momentâneo que nós estamos tendo porque nós não compreendemos? O Evangelho em nossas vidas é luz. A luz que esclarece, que consola, junto com o conhecimento espírita, que nos traz a informação necessária para que nós possamos compreender, não a essência de Deus, mas compreender esse Deus de amor. Conhecer como que a sua obra se processa durante essa nossa reencarnação, durante o processo na nossa vida espiritual. De nos sentirmos como filhos amados dos tantos bilhões e bilhões de filhos do Deus Pai infinito. Mas nós também somos amados. Não só por Ele, como também pelos espíritos crísticos como Jesus. Pelos trabalhadores que aqui estão trabalhando em nome do Cristo e que amam a todos da mesma maneira. Mas, mesmo assim, com todo o conhecimento, com toda a questão evangélica que nós temos em nossa vida, muitas vezes, como nos diz a própria música, noites traiçoeiras, noites de tormentas, com certeza, nós precisamos ter a tranquilidade de passar por esses momentos. Os próprios apóstolos do Cristo, no momento de tormenta, clamaram ajuda por com medo de que iriam morrer. E o Cristo então despertou e simplesmente falou-se: acalma-te, cala-te, e tudo veio em serenidade. Essa é a força do Evangelho, é a força do conhecimento espírita que traz para nós uma nova visão de vida e nos deixa muito claro de que nós estamos amparados. Porque nessas noites tumultuadas, tormentosas de tormentos, esse nosso Cristo Jesus está ao nosso lado, sempre nos estendendo a sua mão, nos amparando, para que nós não nos afoguemos das mágoas, no sofrimento, nas dores que nós mesmos causamos a nós mesmos. E Ele nos deixa, na sua mensagem, que nos momentos em que nos sentirmos cansados e sobrecarregados, que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Suave o seu jugo, que é aquilo que nós estamos subjugados, mas o jugo do Cristo é o jugo do nosso Pai Celestial, que é cumprir as suas leis divinas. Quando nós estamos procurando seguir o cristianismo, nós temos que seguir essas leis divinas que regem o universo infinito que existe. E também o fardo é leve por quê? Porque essa lei divina é de amor. Então o nosso fardo que nós teremos que carregar sobre os nossos ombros é o amor. Por isso que ele é leve, porque o amor não pesa, o amor nos alivia, o amor nos fortalece. E nós devemos sempre lembrar que apesar que a vida às vezes nos faz chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Obrigado, muita paz a todos.